A paz do Senhor, meus irmãos. Vou me apresentar primeiramente. Eu sou a irmã Malquias, da congregação do Jardim Tamoio. Fui convidada a falar sobre a lição dos pré-adolescentes e hoje nós vamos falar sobre a lição número 3, o dom da palavra da ciência. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração para que a gente possa dar prosseguimento. Senhor amado, todo-poderoso, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que tem nos dado neste dia, Senhor, de falar sobre a tua palavra. Que essa sua palavra alcance o coração de cada um desses adolescentes, Senhor, que estarão do outro lado a escutar e a aprender. E que neste dia, Senhor, possamos sair daqui mais fortalecidos, Senhor, mesmo em meio a essa pandemia que vem assolando o mundo. Mas nós estamos firmes na tua presença, aprendendo a tua palavra e não desanimando e prosseguindo firme e avante, porque o nosso alvo é os céus, o nosso alvo não é aqui este mundo. Por isso eu peço, Senhor, em teu nome, que venha abençoar cada uma das famílias, cada um dos jovens, cada um dos adolescentes, Senhor, que estão, Senhor, com o propósito, Senhor, de aprender a tua palavra neste dia. É o que eu te peço neste momento, meu Pai. Obrigado, Jesus. Bom, a nossa lição dos pré-adolescentes, eu estou como professora dos pré-adolescentes ali na congregação do Jardim Tamoio, e o nosso tema desse trimestre vai falar sobre dons espirituais e o fruto do Espírito. Um tema bem propício para os nossos jovens, né, que vivem num mundo, né, de tecnologia, mas eles precisam entender que eles também precisam da tecnologia dos céus, que é a palavra. E nas outras duas lições, né, que nós iniciamos nesse trimestre, a primeira lição ela veio dar um panorama geral do que é a manifestação do Espírito na igreja, como foi que se deu os versículos na palavra de Deus que provam como que o Espírito Santo está em nossas vidas. E nós temos nessa lição de hoje o segundo dom a ser falado, o dom da palavra da ciência. Na semana passada, a irmã Ângela falou com muita propriedade sobre o dom da palavra também, só que sobre a sabedoria. Vamos retomar um pouquinho a questão do dom. O que é o dom? Ele é dado à igreja segundo a necessidade, ela é uma ferramenta. Sem o Espírito Santo, sem essa ferramenta dentro da igreja, a igreja perde o seu sentido. Por isso que o Senhor Jesus falou que ele ia derramar do seu Espírito e sobre cada um que o buscasse. E esse dom, ele é distribuído, né, como diz a nossa lição 1, de acordo com a necessidade da igreja e o que cada um buscar. Hoje, o dom da palavra da ciência. O que seria isso? Não é essa ciência que a gente vê aí que o mundo fala. Então, a nossa lição de hoje está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 8, que diz, eu vou fazer a leitura pela linguagem, né, que a lição dos pré-adolescentes propõe, que é a nova atualizada, a nova versão de hoje, desculpa. Então, nós temos lá, para quem não tem a lição e está nos acompanhando, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Então, essa é a primeira parte da leitura. Depois, em continuação, Efésios, capítulo 3, versículo 4, versículo 18 e versículo 19. É interessante que quando se faz a leitura, faça a leitura completa, não apenas desses versículos. Isso daqui é somente uma referência para a lição de hoje. Então, no capítulo 12 e versículo 8 de 1 Coríntios diz o seguinte, 12 e versículo 8. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Então, aqui nós vemos que é o mesmo Espírito que age, dando dons diferentes para cada um segundo a necessidade, como nós já falamos anteriormente. Efésios 3, agora nós vamos lá para Efésios 3, versículo 4. E se vocês lerem o que eu escrevi,
poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Quem que escreveu aqui? Paulo. Então, é Paulo escrevendo aqui. Então, se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Então, como que nós aprendemos o segredo de Cristo? Lendo o quê? A palavra, que é o conhecimento. Versículo 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. 19. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Esse é o versículo esse é o texto da nossa lição de hoje. O texto áureo da lição dos pré-adolescentes, ele está como a Bíblia diz, que está em Colossenses, capítulo 2 e versículo 3, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então, aqui é nosso texto áureo. Eu gosto de fazer com os adolescentes, eu costumo falar adolescentes e não pré-adolescentes. Eu gosto de fazer com eles o devocional da semana que tem na lição. Por quê? Como eu disse lá no começo, é uma geração de tecnologia, mas é uma geração que não lê, é uma geração que não interpreta. Então eu gosto de fazer a leitura de todos os dias da semana com eles ali, e nessa leitura eles podem perceber qual é o conteúdo da lição. Então, a lição nos propõe a leitura na segunda-feira de 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 e do 30 ao 33. Então, nessa leitura, vai falar sobre Salomão, a sabedoria de Salomão, como ele escreveu os provérbios. Então, nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 4, do 30 ao 33, a leitura da segunda-feira. Para você que não fez a leitura, então nós vamos ver qual é. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, o Calcol, e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Então aqui fala da sabedoria de Salomão, e a sua sabedoria não ficou somente no palácio onde ele estava. Todos ao seu redor, as cidades vizinhas, ficaram sabendo, tanto que tem uma passagem, né, que fala da rainha de Sabá, que de ficar sabendo das coisas maravilhosas que aconteciam no palácio, ela foi lá para ver com seus próprios olhos. Então, olha a importância de estarmos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra, porque seremos o exemplo e eles vão vir até nós para saber o que nós fazemos para ser desse jeito, ser diferente, porque nós temos que ser diferentes. Na terça-feira, Salmo 139 e o verso 6 vai falar do conhecimento de Deus, a onisciência. 139 e 6. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Então aqui, se você ler esse salmo, você vai ver que Deus nos conhece muito antes de sermos gerados. Os nossos pensamentos Deus conhece, o nosso agir, o nosso falar Deus conhece todas, porque Ele é onisciente. O poder da palavra dele é muito forte para aqueles que os buscam. Quarta-feira, Provérbios 20 e versículo 15. 20 e versículo 15. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Então não adianta termos valores materiais se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, de nada vale, porque o conhecimento, como diz aqui,
Isso sim é joia de valor, conhecermos a palavra de Deus. Agora, no mesmo livro ainda, agora na quinta-feira, Provérbios 24 e 5. Provérbios 24 e 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Nessa palavra aqui, a gente vê que o planejamento para tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Se você não planeja, você não tem alcance dos seus objetivos. Então, o planejar aqui é muito importante. Então, a sabedoria ela entra aqui nesse planejamento. Se você é sábio, você vai ser mais forte do que aquele que age com as suas próprias forças. Sexta-feira, Isaías, capítulo 11 e versículo 9. Isaías 11, 9. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então, de nada adianta aqui as pessoas terem tudo sem o conhecimento do Senhor, porque o conhecimento do Senhor ele não vai permitir o mal dentro da vida da pessoa. No sábado, para encerrar, Daniel 1:17. Muito conhecida essa palavra, que fala dos jovens, né, que não se corromperam com os manjares de Babilônia. Então, Daniel 1:17, que diz: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Então, aqui nós vamos ver que aqueles 4 jovens, eles tinham um conhecimento profundo das coisas sagradas, dos escritos sagrados, que isso é o mais importante em nossas vidas nos dias de hoje. Bom, feito essa parte com os jovens, né, da nossa igreja, lá os adolescentes, a gente acaba discutindo um pouquinho, eles tiram suas dúvidas e a gente entra na lição. A nossa lição de hoje vai falar então do dom da palavra da ciência, como meio de trazer o conhecimento dos mistérios de Deus até a igreja. Então, o dom da ciência, da palavra da ciência, ela vem trazer os mistérios de Deus para a igreja. Esse é o propósito. O nosso objetivo de hoje para essa lição, ou melhor, os nossos 3 objetivos, fala de refletir sobre a necessidade de conhecer para ensinar. Ou seja, nós não podemos falar sem conhecer. Conhecer o quê? A palavra, que é isso que nossa lição está falando hoje. Se nós não temos propriedade para falar, nós vamos cometer heresias. Então, nós temos que aprender. E como é que nós podemos aprender? Lendo a palavra, praticando, indo à igreja nos cultos de ensino, na escola dominical, porque a única maneira de aprendermos é indo à fonte. Com isso, nós vamos ter conhecimento para poder ensinar. Segundo objetivo, apontar que o dom da palavra da ciência revela os mistérios da mente de Deus. Então, o dom da palavra da ciência, ela vai revelar o quê? Os mistérios da mente de Deus. Não que nós vamos ser igual a Deus e nem que nós vamos ter saber tudo que Deus sabe, não. Mas Deus vai revelando conforme a necessidade da igreja, como a gente já disse antes. E o terceiro objetivo é destacar que o conhecimento de Deus nos auxilia em toda a vida. Então, conhecer a palavra de Deus vai nos mostrar para toda a vida que é válido estar na presença dele. Lá no nosso primeiro tópico, conhecendo mais de Deus. Então, o nosso primeiro tópico vai falar sobre conhecendo através da palavra. Então, é através da palavra que vamos conhecer mais a Deus. De que maneira? Só existe um caminho, é meditando. Lá em Josué, no capítulo 1, se a gente fizer essa leitura que veio agora, no livro de Josué, vai falar que nós temos que estar com a palavra, nós temos que meditar na palavra dia e noite. Olha só, fale sempre do que está escrito, Josué 1:8, fale sempre do que está escrito no livro da lei.
Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, o estudar a palavra de Deus nos mostra que nós vamos ter conhecimento, a palavra da ciência, o dom da palavra. Aqui no primeiro tópico, então, conhecendo mais de Deus, nós vamos ver que nós temos que nos dedicar mais e mais ao Senhor. Oséias 6:3 é o que a lição coloca ali como primeiro versículo para introduzir esse tópico. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Voltando, como que nós vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor? Nós podemos aproveitar muito o nosso tempo fazendo a leitura. Hoje em dia nós temos esse recurso da tecnologia, né, do celular, internet em mãos, e nós temos aplicativos com diversas traduções da Bíblia, com diversas versões. Nós temos aqui, se a gente fosse fazer um apanhado dentro da casa de cada um de vocês, vocês podem ter diversos exemplares da palavra de Deus, mas não adianta nada termos tudo isso se nós não praticarmos estudando, lendo. Então, é através dessa dedicação do estudo da palavra é que nós vamos crescer em graça e em conhecimento. E com isso nós vamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. É através do estudo da palavra, não tem outro caminho. Não tem outro caminho de eu me relacionar com Deus se eu não estudar a palavra, porque a palavra é o conhecimento dos mistérios de Deus. Nós vamos ver em Oséias, além do versículo 6 e 3, que foi a lição que colocou, um versículo muito conhecido também, que é o capítulo 4 e o versículo 6. Que diz assim: o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Por que o povo está sendo destruído? Por falta de conhecimento. Vocês, adolescentes, para ter conhecimento da palavra de Deus, precisa estudar. Não tem outro caminho. Isso eu sempre falo para os adolescentes lá da congregação, que não existe outro caminho. Papai e mamãe não vai te levar para o céu se você não fizer a sua parte. Você já não está mais no tempo da inocência, você sabe o que é certo, o que é errado, você sabe até onde você pode ir. Então, a palavra de Deus, ninguém melhor do que você para sentar e estudar. Se você não tem uma Bíblia, você tem um aplicativo. Mas hoje em dia, falar que não tem um exemplar da palavra de Deus é praticamente impossível, principalmente nós aqui no Brasil. Então, o conhecimento vem através do estudo da palavra de Deus. Não parar de estudar nunca, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela não se esgota. Aqui a lição fala que é por isso que o profeta discorre que é um conhecimento que nunca se esgota, que não tem fim, é conhecer e prosseguir em conhecer. A cada dia que você lê uma palavra, mesmo que você já tenha lido aquele versículo, quando você se propõe a estar na presença de Deus, essa palavra ela vai se renovando, você vai tendo novas visões, novos entendimentos sobre aquela palavra. Saber algo sobre uma pessoa, a lição diz que não é a mesma coisa que conhecê-la. Para conhecer alguém é preciso ter relacionamento, e o conhecimento de Deus depende de um relacionar-se com Ele. Então não adianta, como eu já disse, você ter exemplares da palavra de Deus dentro de casa se você não estuda. Você tem que ter comunhão, você tem que ter relacionamento. Não basta você dizer que você já leu a Bíblia, sei lá, quantas vezes no ano, se você não tem esse conhecimento, você não aplica essa palavra na sua vida, no seu dia a dia, para você ter esse relacionamento íntimo com Deus, esse relacionamento. Vamos ver na palavra de Deus o que a palavra diz, porque a palavra de Deus é o nosso manual. Se não fosse assim, não teria sentido termos a palavra de Deus e seguirmos, porque para termos esse relacionamento, precisamos estudar. E nós vamos ver personagens na Bíblia que tiveram esse relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus, de tal maneira que Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Tá? No Gênesis capítulo 5:24. Enoque viveu 365 anos
Ele viveu sempre, não era de vez em quando, ou quando ele ia dormir, ou quando ele estava andando, não. Enoque, ele sempre teve comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou para si. Então nós vemos aqui que a comunhão, o relacionamento com Deus é muito importante. E a palavra também diz lá em 1 Tessalonicenses. Olha a importância de procurarmos comunhão com Deus, porque os versículos vão surgindo, você vai lembrando, orar a palavra, né? Você ler a palavra, você pode orar a palavra e você vai ter base para o seu crescimento espiritual. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 ao 18. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Ou seja, se você está unido em Deus, você vai estar sempre alegre, mesmo em meio às perseguições, em meio às tribulações. Você vai orar sempre. Orar sempre não é você estar de joelho 24 horas, mas aonde você estiver, você está em sintonia com Deus, falando com Deus, porque só assim você vai ter esse relacionamento íntimo com o Pai. Outra observação que a lição coloca aqui importante: o que conhecemos de Deus é fruto de sua revelação, através da palavra, através da criação e através ou por intermédio de Jesus. O dom da palavra da ciência. Esse dom tem a ver com o conhecimento mais apurado de Deus, né? Apurado de Deus, do Evangelho e da aplicação do Evangelho no viver cristão. Então, para o mundo, estudar a palavra não faz sentido, ler a palavra não faz sentido, mas para o cristão, o conhecimento da palavra de Deus faz toda a diferença. Ler a Bíblia e não viver um relacionamento com Deus não adianta de nada. Não basta você ler a Bíblia, você tem que praticar, colocar em prática. Então é isso que fala o nosso primeiro tópico: viver a palavra, conhecer. Então prossigamos em conhecer mais de Deus através da palavra, não existe outro caminho. Conhecendo para ensinar, esse é o nosso segundo tópico. Nesse segundo tópico, nós temos lá o ID, né? Que está em Mateus 28, 19 e 20. O ID que Jesus deixou. Independentemente da idade ou das funções que você exerce na igreja, todos nós, olha só, todos nós fomos chamados para ensinar as verdades do Evangelho de Cristo a todas as nações. Isso aqui é muito forte, né? Esse ID, né? Essa ordem que Jesus deixou. Ele não falou para quem é da missão. Então, lá o irmão que cuida da missão na congregação, é só ele que tem o chamado de pregar o Evangelho. Não. O ID é para todos, é para aquela irmãzinha do círculo de oração, é para criança, é para o jovem, é para o adolescente, não é só para o pastor porque ele está na frente da igreja, é para toda a igreja. O ID de Jesus é para todos e para isso, mais uma vez, precisamos ter conhecimento, né? Se a gente for pegar os nossos jovens de hoje, muitos deles têm dúvida qual é a fé que ele professa, o que ele acredita, por que ele está indo na igreja. Muitos têm essa dúvida, muitos têm, infelizmente. Às vezes o pai e a mãe é lá da igreja, mas ele não tem esse momento de entender o porquê que eu estou indo na igreja, por que eu tenho que fazer isso. E para isso nós precisamos estudar a palavra. E assim, esses jovens de hoje têm o privilégio de ter versões da palavra na linguagem de hoje, fácil de entender. Porque na minha época, por exemplo, de adolescente, o máximo que eu consegui com muito sacrifício da minha mãe foi uma Bíblia, e na linguagem corrigida, que é uma linguagem um pouco mais difícil de entender. E hoje não, eles têm uma ferramenta muito grande na mão e mesmo assim deixam de lado. Então, você adolescente, coloque propósito no teu coração de aprender a palavra de Deus.
Não é fácil, mas você tem que colocar isso numa rotina. Eu fiz isso com os adolescentes lá, eu coloquei para eles isso. Faça uma rotina da sua semana. Tire um tempo para estudar a palavra. Tem dúvidas? Você tem aplicativos que você pode falar com o seu pastor. Se o seu pai e sua mãe não têm como ajudar, você pode buscar o seu líder dos adolescentes. Você pode buscar pessoas para te ajudar. Mas coloque isso no seu coração para você entender. Se você tem dúvida do que fazer, é só você buscar. E é buscando. E Deus, no seu poder de entendimento, que Ele conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele sabe do propósito do teu coração e Ele vai te ajudar. Então, tudo aquilo que você propôs no seu coração, faça conforme você quer, mas dedique um tempo para isso. Vamos aproveitar essa quarentena que estamos em casa, né? Em vez de ficar o dia inteiro em joguinhos, em assistir filmes, porque hoje é tudo, né? Vamos assistir filmes, vamos aproveitar, tanto que liberaram os canais de todos, quem tem TV a cabo aí, liberou todos os canais. Mas espera aí, Deus está esperando de nós algo mais, né? Nós estamos dedicando essa quarentena aí, que tempo para o Senhor, para buscar esse conhecimento da palavra. Porque voltarmos para a igreja do jeito que nós estávamos, nós não podemos. Nós precisamos aprender. Então, olha só que privilégio vocês estão tendo de aprender a palavra do Senhor através da internet, desses aplicativos, que os irmãos estão se dispondo a fazer isso por cada um, porque nós sabemos a dificuldade hoje de estarmos dentro da igreja. Hoje eu tomo, por exemplo, por mim, né? Quantas vezes chegava em casa cansada do serviço e falava, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansada, eu não quero. Hoje eu sei o valor que é estar na casa de Deus, mas não é estar na casa de Deus simplesmente ocupando um banco, é aprendendo a palavra, né? Buscando esse conhecimento, buscando esse dom da palavra, que foi a lição passada, o dom da palavra da sabedoria, que foi da semana passada, e o dom da palavra da ciência, que é de hoje. E todos os outros dons que vocês vão estar estudando, né, buscando isso para a sua vida como principal, como melhor para você. Porque nós temos que ter uma coisa em mente, adolescente. Eu tenho uma filha adolescente dentro de casa. Se Jesus voltar agora, não é papai e mamãe que vai te levar para o céu, é você. É você que tem que buscar isso. Buscar aprender a palavra de Deus. Não estou colocando medo em ninguém, mas você já é um jovenzinho, uma jovenzinha, que sabe muito bem o que quer. Então, tenha isso. Deus conhece os seus pensamentos. Deus sabe de todas as coisas. Então, busque e não se canse, né? A palavra de Deus fala que é batendo que a porta vai se abrir. Então seja insistente, busque, não entendeu, vai atrás, mas leia a palavra, não desanime. Mas irmã, toda vez que eu vou ler me dá sono, eu durmo, mas para jogar não dá. Então coloque propósito, coloque regras, coloque rotina, mas leia, aprenda. É o único jeito de você ter um relacionamento com o Senhor, é lendo a palavra. Então, aqui nesse conhecimento para ensinar o ID, então não basta somente você fazer um evangelismo de vez em quando com o seu grupo de adolescentes da igreja e entregar folhetos. Você tem que saber o que você está fazendo. Pregar o evangelho não é somente isso. Pregar o evangelho é muito além, é conhecer a palavra. Podemos transmitir o conhecimento aos outros como aconselhou o apóstolo Paulo. Ele aconselhou quem? Ao jovem Timóteo, dizendo, o que ele disse? Olha lá, em 2 Timóteo 2:2, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, nós vamos ser multiplicadores. Se você aprender e você ensinar, aquele que você ensinou, ele também vai aprender e vai ensinar. Assim como o jovem Timóteo fez. Ele ouviu de Paulo e ele multiplicou essa palavra. Foi assim que o evangelho chegou até nós esses dias. Através de pessoas que ouviram, deram ouvidos à palavra e foram multiplicando até chegarmos nos nossos dias de hoje. Olha o que a lição diz para vocês. Caro pré-adolescente, você tem se preocupado em buscar o conhecimento necessário para ensinar? Reflita sobre isso.
Você tem buscado esse conhecimento? Esse conhecimento da palavra para poder ensinar quem precisa? Como que nós vamos fazer isso? Eu já disse anteriormente, a lição só vem reforçar. Frequentando a escola dominical com regularidade. Não é simplesmente, hoje eu vou, domingo que vem eu não vou. Não, é sempre. Meditando na palavra de Deus, estando nos cultos, pedindo a Deus o dom da palavra da ciência para que você possa conhecer de forma mais profunda as verdades do Evangelho. Então, olha só, medite sobre isso. Você tem buscado de Deus esse conhecimento da palavra? Você tem sentido essa chama arder dentro de você aprender mais a palavra de Deus? Se você não tem, então está na hora de você parar um pouquinho e buscar. Porque Deus, ele está às portas, Jesus está às portas, ele está esperando de nós. Depende de mim, depende de você buscar esse dom. Não adianta papai e mamãe falar, te levar forçado para a igreja. Se você não buscar por si só, você não vai receber de Deus os mistérios que ele tem para revelar para você. O último item da nossa lição, revelando os mistérios de Deus. Nesse daqui, o dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da sua doce presença ao longo do caminho. Então, revelando os mistérios de Deus aqui vai falar o quê? A presença de Deus, comunhão, relacionamento. Então, a presença de Deus na nossa vida nos vai dar isso, nos dá paz, nos dá comunhão. Você não vai fazer as suas orações como um simples momento de obrigação, porque oração é falar com Deus. Você fala aquilo que você tem lá no coração. Você busca de Deus, né? Falar com Ele com amor. Ore, aprenda mas eu não sei orar. Aprenda a fazer suas orações com a Bíblia. Faça anotações. Pegue um caderno, né? Uma folha e faça anotações desses versículos que você tem em mente. Procure e escreva. E dessa maneira você vai orando a palavra. E o Espírito Santo, que ele é o nosso ajudador, o nosso amigo que está conosco em todos os momentos, ele vai te revelar versículos que você de repente leu e naquele momento o Espírito Santo, ele vai e revela a você. E você começa a falar, nossa, mas eu lembro desse versículo. E é assim, você acha que nós, professores, enquanto estudamos as lições, não temos essas, vamos dizer assim, essas revelações que o Espírito Santo nos faz lembrar? Ele nos faz lembrar, sim. Vários versículos que eu citei aqui com vocês foram versículos que me veio à mente, realmente. Não porque eu sei mais do que ninguém, porque em algum momento a palavra de Deus tocou e ficou guardada no nosso coração. São sementinhas que vão ficando lá. E o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar de capítulos que você leu. Qualquer revelação que esteja além ou aquém da palavra de Deus revelada é falsa e perigosa e deve ser rejeitada pela igreja. Então, qualquer coisa que falem além da palavra, a igreja vai ver como falsa. Então, por isso que se você estuda a palavra, se você lê a palavra e você tem conhecimento da palavra, qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa ao contrário do que você já leu e aprendeu, você vai ter isso daí, você vai rejeitar. Você vai ver que é falso. Você não vai bater de frente, mas você vai entender que aquilo ali não é de Deus. Agora o último tópico, revelando o conhecimento para a vida. Aqui nós vamos ver que o conhecimento, eu coloquei como duas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal. Por quê? Linha vertical, quando você busca Deus, Deus te revela, e através do conhecimento que você buscou e Deus te revelou, você vai ensinar aos outros. Então, por isso que eu falo que é vertical, é você e Deus. Deus te revela porque você buscou dos céus. E através desse conhecimento que Deus te deu, você vai
é horizontal, você vai ensinar aqueles que precisam ouvir. Então, você precisa ter essa consciência que para você aprender, para você ter conhecimento de Deus, você precisa estudar, você precisa se esforçar, você tem que buscar o Senhor. Então, a palavra da ciência que gera um conhecimento mais aprofundado das questões relacionadas a Deus nos ajuda a viver melhor. Então, aquele que tem a palavra de sabedoria, aquele que tem o dom da palavra de Deus, ele entende que tudo que nós estamos vivendo agora nesse momento de pandemia é vontade de Deus, está no controle de Deus. Aquele que tem Deus, que tem um relacionamento com Deus, que tem a presença de Deus, está tranquilo. Ele não está se aventurando a fazer coisas que não pode, mas ele está tranquilo porque sabe que Deus tem o controle de tudo. E aquele que não tem o conhecimento da palavra de Deus, o que acontece nesse momento? Está desesperado, está em desespero total, pensando no amanhã. E nós cristãos, com conhecimento da palavra, estamos tranquilos, porque nós entregamos tudo na mão de Deus. Deus tem o cuidado de cada um dos seus, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. O conhecimento nos auxilia no caminho para a vida eterna, porque nós não estamos aqui nessa terra de passagem, nós não estamos aqui nessa terra eternamente, nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é eterna com o Senhor, porque a sua palavra diz que ele foi e vai voltar para buscar os seus. Saiba que para beber dela é preciso saber quem é Deus. E nesse sentido, o conhecimento das profundezas de Deus nos conduz à água da vida eterna. Se de fato cremos nele e desejamos o seu conhecimento, ele nos diz, lá em Apocalipse 21:6, a quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Então aqui a palavra de Deus, ela é clara. Aquele que busca, o Senhor vai dar. Então se você tem sede, você vai à fonte. Aquele que busca na fonte, Deus vai dar água de beber e de graça. Então você tem que se esforçar. Adolescente, você tem que se esforçar. Pré-adolescente, você tem que se esforçar. Não adianta você ficar sentado esperando acontecer. A parte de buscar o conhecimento vem de você. Sente, medite, tire um tempo, não minutos, mas tire um tempo para buscar a palavra, para entender a palavra. E não deixe que as distrações em volta tire de você o desejo de aprender. Então, irmã, como que eu faço? Vai lá no seu cantinho, escolha um cantinho sossegado na sua casa, deixa o celular de lado, deixa as distrações de lado, pegue a palavra, sente, vai lá, coloque propósito de você ler, de você entender o que você quer entender, marque suas dúvidas, procure quem possa te ajudar e você vai ver que tudo isso daí, de dia após dia, você vai tendo esse alimento dos céus na sua vida, você vai crescer muito mais na presença de Deus. Se você deixar de almoçar ou de jantar, se você deixar qualquer refeição do dia sem fazer, o seu corpo sente. Do mesmo jeito nós com a palavra de Deus. Se nós deixarmos de buscar a palavra de Deus, nosso corpo sente. Então você tem que aprender a buscar essa palavra. Então eu espero que hoje, nessa lição, do dom, mais esse dom que a lição nos propõe hoje, o dom da ciência, vocês tenham aprendido que vocês precisam buscar o conhecimento de Deus. Então, o dom da palavra da ciência é o conhecimento de Deus, e o conhecimento é através da palavra. Então, não fique só escutando vídeos ou os louvores, você precisa aprender a palavra, e só se aprende a palavra lendo. Amém? Eu espero, que vocês tenham aprendido hoje essa lição do dom da palavra. Não deixe de ler a sua lição, tá? A nossa lição é uma lição muito rica, Os irmãos que preparam as lições, eles se dedicam, a
a colocar aquilo que a igreja precisa. E por que foi colocado esse tema para vocês? É porque vocês precisam, né, entender o que é o Espírito Santo, quais os dons que o Espírito Santo propõe à igreja, o fruto do Espírito que vai ser falado lá nas últimas lições. Então busque com amor, com paciência, mas busque a palavra de Deus, estude realmente. Amém? Então agora nós vamos fazer uma oração para terminar. E nessa oração eu quero colocar como propósito que vocês realmente tenham esse propósito, não só nessa semana, mas em toda a sua vida, de buscar aprender a palavra de Deus. Amém? Meu Pai, meu Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que passamos aqui para ensinar esses adolescentes a aprender a tua palavra, Senhor. Que eles coloquem o propósito em suas vidas de buscar aprender mais de ti, lendo, meditando, Senhor, na tua palavra, buscando, Senhor, a quem possa ajudá-los. Que eles tenham esse propósito em suas vidas, que eles aprendam mais de ti e que eles possam sentir a presença do teu Espírito Santo em suas vidas, agindo todos os dias. Que eles possam realmente crescer em graça e em conhecimento, e que o dom da palavra da ciência possa estar sobre a vida de cada um desses adolescentes que hoje nos escutaram através, Senhor, dessa rede da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, falando sobre essa lição da escola dominical, nesse momento que estamos vivendo, nesse isolamento social, mas não estamos isolados da palavra, estamos aqui aprendendo mais de ti a cada dia que se passa. É o que eu te agradeço, Senhor, nesse momento, meu Pai. Amém.